de alegria estar podendo compartilhar uma palavra com vocês aqui nessa noite. E você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a fazer a sua inscrição, ativar as notificações. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Amor e Fé. Nas quartas e sextas gravamos uma palavra da noite. Todo domingo tem live a partir das 7h30. Então sinta-se à vontade. E nessa noite eu vou estar compartilhando com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 9. Amém, irmãos? Soberano Deus eterno, Pai, louvado e glorificado, engrandecido é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Te entrego essa noite nas suas mãos, te entrego essa palavra, Pai. Que essa palavra venha ao encontro de vidas, Pai. Que vidas venham a ser transformadas através da sua palavra, Pai. Sua palavra que cura, que liberta, que transforma, Pai. Que muda histórias, Pai. Toma, Pai, cada vida que vai assistir esse vídeo nas suas santas e poderosas mãos, Pai. Que o Senhor continue também abençoando, Pai, todos os integrantes da Igreja Batista Amor e Fé. É que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Pai. E antes mesmo de estar lendo essa história que, digamos que inicia-se em Atos capítulo 9, eu vou estar lendo um capítulo anterior, no capítulo 8 de Atos, que vai começar dizendo assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela igreja da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aqui nesse capítulo 8 vai contar um pouco sobre essa história de Saulo, que acaba sendo transformado pelo poder do Evangelho, mas tem toda uma trajetória desse homem. E aqui no capítulo 8 já vai começar contando que ele estava ali naquela ocasião a qual Estevão foi apedrejado. Estevão, homem de Deus, sofreu daquele jeito, daquela situação. E Paulo ali já estava ali, Paulo presenciou essa cena. E o que eu achei bem impactante também nessa história em si, nessa trajetória, é que ele era um perseguidor dos cristãos. Batia na porta de cada cristão. Na época, aqui nessa passagem em si, os cristãos já estavam, digamos que, espalhando o evangelho por todo canto, por todo mundo. O evangelho já estava crescendo ainda mais. E Saulo era esse perseguidor. Esse cara que queria impedir os cristãos de levar a palavra, de propagar o evangelho. E acaba que um capítulo seguinte, no caso, capítulo 9, vem dizendo o título: A Conversão de Saulo. No início era chamado Saulo, depois transformado, revigorado, uma nova criatura, acabou sendo conhecido como Paulo. E vai dizer aqui no capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aqui o que eu já achei incrível é quando Saulo tem esse encontro com o Senhor, né? Porque a gente lendo um pouco essa história, e também no capítulo anterior que eu citei,
a gente pode imaginar que era um cara que não merecia, digamos que assim, esse encontro, sabe? Mas também creio nos propósitos que Deus tem perante a vida de cada um. Creio no plano de vida que o Senhor tem para cada humano dessa terra. E mesmo você errando, você falhando da maneira que for, o que você já fez, não apaga o plano que Deus tem na sua vida. E Saulo aqui era um pecador, mas digamos que um errante da pior espécie possível, que ele atrapalhava o serviço serviço dos cristãos em propagar o evangelho, propagar a palavra. E mesmo assim o Senhor tem um propósito com a vida dele. O Senhor tem um plano de salvação na vida dele. Mas não só um plano de salvação na vida dele, mas um plano que vai resgatar ele e através da vida dele outras pessoas serão salvas. Então você que está assistindo nessa noite, creia nos planos que o Senhor tem na sua vida. Independente dos seus pecados, das suas falhas, do que você faz ou do que você já fez no passado. Creia nos planos que o Senhor tem na sua vida. Os planos que Deus tem nas nossas vidas não se apagam, independente das nossas manchas, independente dos nossos erros. E aqui vai continuar a história dizendo: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. E aqui creio que esses dias que Saulo esteve sem enxergar foram os dias que o Senhor estava tratando com ele, né? Aquele período que o Senhor, que é só você e Deus, né? Não tem muitas pessoas para te socorrer. Você pode até tentar pedir para um irmão te ajudar ou para o pastor orar por você, mas tem situações que é só você e Deus. E aqui Saulo estava vivendo seu particular com Deus. Depois de tudo que ele tinha feito no passado, todos os atos que ele cometeu, ali o Senhor separa esses 3 dias para falar com Saulo, para visitar ele e falar o que o Senhor quer para a vida dele, e dizer que o que ele tinha como concepção de vida estava totalmente errado, que Deus tinha um plano maior para a vida dele. E Saulo aqui não está sozinho nessa situação. Aqui vai dizer que ele não é ele que está sozinho nessa história. Tinham homens que viajavam com ele, mas o que eu achei bem legal em si nessa passagem é que tinham homens com ele, tinham homens ao lado dele, mas só Saulo ficou dessa maneira, porque o propósito especial, diferente ali na situação era com Saulo. Saulo era o cara que precisava ser transformado ali. E aquele testemunho de salvação que aconteceria na vida dele iria atrair outras pessoas, iriam deixar outras pessoas surpresas, perplexas com o que o Senhor realizou na vida desse homem. E aí muitas das vezes a gente tem esse processo nas nossas vidas. Esse processo que Deus nos chama para o íntimo, que a gente não tem para onde correr, a gente não tem alternativa. A gente só tem a escolha de se ajoelhar aos pés do Senhor e pedir misericórdia. E pedir que Ele tenha compaixão de nós. Saulo viveu esse momento por 3 dias. Sem enxergar, sem poder ver nada, sem ter muita alternativa de saída. Acredito que se Saulo não tivesse nessas circunstâncias, ele poderia até dar um jeito de fugir disso tudo e voltar às suas práticas normais. Mas acaba que Deus coloca ele numa situação tão estreita que ele não tem alternativa, não tem escolha. E acaba ouvindo tudo que o Senhor tem para a vida dele, tudo que o Senhor quer para a vida dele. Todo plano de salvação, todo plano de transformação, de mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura.
ele acaba ouvindo e assimilando todas essas coisas. E aqui vai dizer no versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E o que eu achei bem inusitado aqui é quando o Senhor visita Ananias e pede para Ananias ir ao encontro dessa situação, e Ananias responde dessa maneira. Porque a gente, se a gente for parar para ver os detalhes, a gente pode observar o quanto Saulo era conhecido nessa região, conhecido por fazer o mal aos cristãos, por perseguir, por tentar bater na porta das pessoas para tentar achar um cristão que está propagando a palavra. E Ananias sabia dessa popularidade dele. Então Ananias fica surpreso com o que o Senhor está dizendo a ele. Tanto que o Ananias chega a engadar o Senhor, porque ele não consegue entender. E o que eu consigo observar é que nessa situação, essa transformação, essa mudança de vida, é o que muitas das vezes acontece na vida de uma pessoa que já falhou tanto na vida. E às vezes o Senhor nos dá uma direção, dá uma palavra pra gente ir ao encontro dessa pessoa, a gente fica meio sem entender, fica meio indeciso. Caraca, será que é isso? É Deus mesmo que tá mandando? É Deus mesmo que tá sinalizando? E Ananias aqui olhou a situação e pensou da mesma maneira. Às vezes a pessoa vai ser transformada, vai ser revigorada. Lá na frente ela tá dando testemunho, ela tá pregando para muitas pessoas, mas vai saber o que essa pessoa passou em todo o processo até ser transformada. A gente pode observar diversos testemunhos nos dias atuais dessa maneira. Pessoas que já foram traficantes, pessoas que já roubaram, e hoje em dia, pelo poder do Evangelho, foram transformadas. Pelo poder do Evangelho se tornaram novas criaturas, através de Cristo Jesus. Isso é o lindo, né, nisso tudo. É o lindo na palavra, é lindo esse testemunho na palavra, na vida. E só o Senhor mesmo para ter essa compaixão, só o Senhor para transformar a vida, transformar histórias. Creio que aqui, se não fosse o Senhor na vida de Saulo, se essa palavra não chegasse na vida de Saulo continuaria com as mesmas práticas. E talvez o destino da sua vida seria outro. Mas Deus entra com tamanha providência na vida dele, pelo propósito, pelos planos que tinham sobre a vida dele, e acaba transformando, mudando todo o rumo de uma história que estava manchada de sangue, manchada de dor. E o Senhor acaba trazendo a alegria para a vida desse homem. A alegria em fazer, em ministrar a palavra, a alegria em viver o Evangelho, a alegria em ser transformado. E aqui vai continuar dizendo ao decorrer do texto. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou-se as forças. Olha que lindo. Ananias não queria... Ananias, digamos que deu um passo para trás, né, quando soube quem era a pessoa que o Senhor estava ele mandando ir ao encontro. E através da vida de Ananias, através de um clamor de Ananias, que o Senhor, uma ordenança que o Senhor deu para Ananias, e ele ouviu a voz do Senhor, acaba que Saulo
recupera a visão, né? As escamas dos olhos que tinham sobre ele não acabam caindo, não tendo mais, através desse clamor de Ananias. E Ananias, fundamental na história, porque ele dá aquela titubeada por saber quem é a pessoa. Não era uma pessoa comum que o Senhor estava ordenando ele ir a encontro, não era uma figura comum assim na cidade, era uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa com uma visão oposta de mundo, de cristianismo, de tudo. E Ananias acaba indo ao encontro desse homem e pela ordenança do Senhor acaba sendo usado por Deus para Saulo recuperar a visão. E quando ele recupera a visão, ele já está totalmente impactado por todo o poder que o Evangelho gerou na vida dele, nesse processo de 3 dias que ele fica sem ver. E vai dizer assim, no versículo 19: E depois de comer, recuperou-se as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? E olha que lindo. Saulo tem esse processo de transformação na vida dele e já começa a espalhar o Evangelho pela cidade. O lindo nisso tudo é que um cara que era perseguidor acaba se tornando um agente de Cristo, mais um propagador da palavra, mais um cara para pregar o Evangelho. E o lindo nisso tudo é a transformação, a mudança de vida que o Senhor concede a um ser humano. Como aconteceu na vida de Saulo, pode acontecer na sua vida também, você que está assistindo esse vídeo. Creia que através do Evangelho você pode ser transformado. Através do Evangelho você pode se tornar uma nova criatura. E aqui Saulo creu em todas as palavras que o Senhor tinha para a vida dele. Todas as palavras de vitória, as palavras de ânimo, que ele estava errado nos seus atos. Saulo é transformado, é revigorado. Eu particularmente sou apaixonado por histórias de pessoas que eram uma coisa no passado e hoje em dia são pessoas totalmente opostas. O que ele fez no passado, o que você fez no passado já ficou para trás. Em Cristo você é uma nova criatura. E aqui as pessoas na cidade ficam admiradas, ficam surpresas, ficam sem entender o que está acontecendo. Como eu já falei algumas vezes aqui nesse texto, Saulo era uma pessoa conhecida. Não uma pessoa conhecida por bons atos, e sim por atos ruins, né? Mas acaba que é resgatado por Cristo. E aqui vai dizer no versículo 22, isso no capítulo 9 de Atos. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E o que eu achei lindo é que Saulo já começa a compartilhar a palavra de Cristo com pessoas, com vidas, mas ele sabe em quem ele pode se fortalecer. Ele sabe que a caminhada não é fácil, a caminhada muitas das vezes é cheia de espinhos, mas que em Cristo ele vai conseguir, em Cristo ele pode ir além. E aqui ele pode reconhecer em quem ele pode se fortalecer. E o que eu acho lindo nisso tudo é que Saulo tem uma mudança de vida incrível e reconhece quem o resgatou, reconhece quem o libertou do mal. E vai dizer versículos à frente, encerrando a história, que vai falar assim no versículo 23: Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha.
Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Outra parte interessante, que os discípulos chegam a se encontrar com Saulo, como vai dizer aqui nesse versículo 26. E aí as pessoas não acreditam. Essa história aqui é muito semelhante a uma pessoa que você não via há muito tempo. E aí você é convidado para ir numa igreja, uma igreja perto da sua casa. Aí você tá lá no culto, né? Tá tendo o louvor e tudo mais. Chega a hora da palavra, aí quem vai dar a palavra é uma pessoa que você conheceu no seu passado. Essa pessoa no passado era totalmente da farra, era da zoeira, fazia um monte de besteira na vida. Quando você vai ver, a pessoa tá lá ministrando a palavra. Aí tu fala, caraca, fulano hoje em dia tá assim, pô. Caraca, eu lembro desse cara na minha adolescência, pô. Caraca, aí eu já saí com ele algumas vezes, pô, o cara fazia um monte de besteira, a vida dele era uma bagunça. E o cara agora tá aqui na igreja, tá ministrando a palavra pra tantas pessoas. Cara, que é isso? O que aconteceu com a vida desse cara? Não é possível, por essa eu não esperava. E essa é a surpresa que Saulo causou nas pessoas quando ele começou a ministrar a palavra na própria cidade que ele estava, e agora quando os discípulos dão de cara com ele. Então, essa palavra é para cada vez mais revigorar nossas vidas, para que a gente possa crer no poder do Evangelho, poder de transformação, poder de salvação, e crer também nos planos que o Senhor tem nas nossas vidas. O plano que o Senhor tem para as pessoas que estão totalmente perdidas ainda, que não foram encontradas, não foram resgatadas por Cristo, mas que o Senhor tem toda uma estratégia para salvar essas vidas. Aqui com Saulo foi toda uma estratégia e uma comprovação do quanto o Senhor nos ama e do quanto o Senhor tem um plano de salvação para nossas vidas. Quanto Ele tem um propósito para cada um de nós. Então vai continuar dizendo, versículo 27. Então Barnabé levou os apóstolos e contou-lhe como no 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Deus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. E interessante que, no caso Barnabé vai contar um pouco da história do que aconteceu com Saulo, todo o processo, passo a passo. E aí acaba que depois Saulo consegue andar tranquilamente na cidade de Jerusalém, consegue pregar o evangelho lá também. Então é um cara que foi revigorado, teve uma nova história, um novo destino para a vida dele. Então creia você nessa palavra, creia nos planos que o Senhor tem na sua vida. Creia em todo o processo de salvação. Você que tem um filho que ainda não está nos caminhos do Senhor, ou que tem um parente bem próximo que ainda está com uma vida totalmente oposta ao que o Senhor tem para a vida dele, continue orando, continue clamando e crendo nos planos e nos propósitos que Deus tem na vida de cada um. Amém, queridos? Soberano Deus eterno, Pai, louvado e glorificado, engrandecido é o teu santo nome. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, Pai, por tudo que foi falado aqui, Pai. Te peço, Pai, que essa palavra venha transformar vidas, Pai. Que essa palavra venha alcançar todos, Pai, que venham assistir, Pai. Toma escala nas suas santas e poderosas mãos, que esse canal continue sendo ferramenta, Pai, de bênçãos na vida das pessoas, Pai.
Toma a Igreja Batista Amor e Fé, toma esse mundo, essa comunidade, Pai, essa cidade, Pai. Continue nos protegendo, Pai, continue nos livrando de todo mal, Pai. Queremos cada vez mais estar sob os seus cuidados, meu Senhor. Toma nossas vidas nas suas santas e poderosas mãos, Jesus. Porque o Senhor sabe quantos nós necessitamos, Pai, quantos nós precisamos da sua palavra, do seu poder perante as nossas vidas, Pai. Toma nossas vidas nas suas mãos, Pai. Nos dê cada vez mais fé, Pai, e esperança, Pai. No nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos.